Deus maravilhoso. Como é bom estar na presença do Senhor. Mais uma tarde, não é? Com a nossa live aqui. Glória a Deus, maratona corajosa, com o tema que Deus nos deu para estar falando esse mês, que é descobrindo Deus na tempestade. Nós precisamos descobrir Deus na nossa tempestade, não é mesmo? Não é fácil, daqui a pouco a pastora Mary vai falar um pouquinho, né? Ela que passou por uma tempestade, com certeza Deus vai usar ela aqui muito, muito mesmo. O meu louvor é: não importa o que eu vivi, o que importa é que eu sobrevivi. E estou sobrevivendo, né? Estou vivendo os cuidados de Deus nesses dias, né? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Os dias são maus, mas Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E esse tema é muito propício pelo que eu estou passando, né? Como encontrar Deus em meio a tempestades. Eu acho tão incrível que, meu Deus, né? O que está acontecendo, sabe? Eu estava até falando com as minhas amigas esses dias, falei, parece que tem situação que você fala, não, dessa vez eu não vou aguentar, né? Ontem fez 3 meses, né, que eu internei meu esposo. Ele ficou internado 28 dias, né? Então eu internei dia 12 de janeiro e ele faleceu no dia 8 de fevereiro. E foram os dias mais, assim, angustiantes da minha vida, né? Porque quem me conhece, quem conhecia ele, sabe o quanto a gente era ligado, né? Tudo que a gente fazia era junto, a nossa rotina era tudo junto, trabalhava junto, ministrava junto, pastoreava junto, visitava junto. Então eu realmente perdi a minha metade, né? Eu tô meio assim, meio que só metade. E aí tem que fazer várias coisas que eu não estava acostumada a fazer e tem que fazer. E eu louvo a Deus pela vida do meu filho, da minha nora, que tem me dado suporte nesses dias. Eu ainda estou na casa deles, porque ele mora no Ipiranga, e como eu tô cuidando de documentação, de inventário, de esses documentos chatos, né? E ele trabalhava no Ibirapuera, então fica mais próximo. Então por isso que eu ainda estou lá, mas logo logo eu estarei voltando, né, para minha rotina, que não vai ser a mesma, né? Nunca mais vai ser a mesma, porque tá tendo, né, algumas mudanças, então. Mas assim, eu quero dizer que eu estou vivendo o cuidado de Deus. Estou vivendo mesmo o consolo do Senhor, né? O socorro do Senhor, né? Como diz o salmista, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o meu socorro vem de um Deus ilimitado, que é capaz de mudar, enxugar cada lágrima com um milagre novo, né? Que é capaz de transformar tudo que era para vir para destruir como crescimento, né? Eu costumo dizer que o que não mata fortalece. E é verdade. Quando você entra numa luta e não morre nessa luta, vai sair mais fortalecido, né? Pelo menos mais experiente, com certeza vai. Então, queridos, o que eu tenho para falar nessa tarde é que as tempestades da vida, as adversidades da vida, as perdas da vida, não anula a bondade de Deus, não anula o que Deus é. E a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. E é muito fácil a gente falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quando está tudo muito bem, quando está tudo indo de acordo com o que a gente planejou, quando está tudo de acordo com aquilo que você sonhou. E quando não é? E quando você enterra o seu marido, que é no meu caso, enterrando o meu marido, o meu companheiro, o meu amor, o meu, né? E ter que declarar que aquilo também está contribuindo para o meu bem? Meu Deus, como assim, Senhor? Como que eu vou entender isso? Chorando, perdendo, enterrando, né? Mas eu vou voltar a falar. As lutas das nossas vidas, a tempestade da nossa vida não anula a bondade de Deus. Não anula o cuidado de Deus. Não anula a misericórdia do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos.
não sermos consumidos, não sermos consumidas pela dor, pelo medo, pelo abandono, pelo luto, pela depressão, pela insatisfação, pelas frustrações. Não podemos ser consumidos por isso. Temos que todo instante clamar pela misericórdia do Senhor. A misericórdia. Eu tenho falado lá nas minhas lives lá na igreja que Deus, Ele tem cuidado. Realmente, assim, que se você tiver que passar um período de cama, Ele é aquele que vai dar aquela afofadinha no seu travesseiro, sabe? Que vai preparar o cobertor quentinho. Em todo tempo eu estou vendo o cuidado do Senhor. Amém? Mas vamos ler a Bíblia rapidinho aqui, porque nós temos um tema, né? Descobrindo Deus na tempestade. E o Senhor me trouxe aqui para esse texto que é muito conhecido, de Mateus, capítulo 14. Eu vou estar lendo aqui rapidinho para a gente estar dando uma explicadinha no que Deus tem falado comigo assim nesses dias, né? Como eu falei ontem, fez 3 meses que eu internei o meu esposo, né? Então, daquele dia para cá eu não vi mais ele, porque naquele mesmo dia ele já foi para UTI, já foi entubado. Então todo o trabalho que foi feito com ele, não poder visita por conta né? Ele estava com Covid, e então faz 3 meses que eu não vejo mais, e assim, é só lembrança, né? É só saudade. Então, eu até falo, se eu falasse assim, olha gente, vocês têm que me entender que eu estou no meu luto e não estou em condições de pregar, não estou em condições... As pessoas iam entender. Mas não é isso que Deus está cobrando de mim. Tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, o louvor invade o céu. E a palavra não fala que é para você, tá tudo bem, vai, segue em frente, né? Tá sorrindo, vai continuar. Não, se tá chorando, vai. Se tá sofrendo, vai. O importante é ir, né? Que eu tenho falado sempre e tenho vivido isso. E vou voltar a falar essa frase, que as lutas, a tempestade, os levantes não anulam o poder de Deus, não anulam a bondade de Deus, não anulam o cuidado dele. E é isso que eu tenho vivido, né? Eu tenho passado dias assim do cuidado do Senhor. E aqui em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24, é o tema que acho que todas as que vão ministrar esse mês vai estar baseado nessa passagem, que diz assim: entretanto o barco já estava longe, muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles e andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, as forças do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, essa passagem é muito interessante porque tem vários ensinamentos. Aqui eu já estava conversando com a Lu um pouquinho antes de começar, e ela estava falando que Deus também estava revelando para ela essa mensagem, e que Jesus fala assim para eles: ó, vão indo, eu vou ficar aqui me despedindo do povo. Então dá a impressão que Jesus assim meio que, ó, vai que vai ter problema, vai dar ruim e eu não estou por perto. Porque ele sabia que ia ter tempestade, ele sabe de tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Eu estava até comentando com a pastora Lu que tem vezes que a gente está passando por algumas situações que fala assim: puxa, acho que Deus não está olhando não. Eu acho que dessa vez ele perdeu o controle, porque como é que posso estar passando por isso, né? E aqui a gente vê que ele falou: vão indo, eu vou aqui despedir da multidão, né? Porque é a multidão que seguia Jesus, que ia até ele, atrás dos milagres, da cura, do peixinho, do pãozinho, enfim, ia atrás de Jesus para ter um socorro. E Jesus ficou, e a Bíblia fala que ele ainda subiu para o monte e foi orar. Enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus estava orando.
né? E eles, de repente, aquela tempestade, porque eu estava até comentando com a Lu, eles não tinham a mulher do tempo lá do Jornal Nacional para falar, olha, amanhã vai ter tempestade, né? Não tinha os recursos que a gente tem hoje para saber como é que vai estar. Simplesmente a tempestade chegou e pegou eles ali, sozinhos, porque eles sabiam que Jesus não estava com eles. E o que eu acho interessante, que a Bíblia fala que o barco já estava bem longe da margem, então não tinha como eles voltarem. Tinha que enfrentar. Tinha que suportar, né? Por mais experiente que eles fossem, né? Pescadores e tal, mas eles estavam ali sob total dependência da natureza. E aí, eu fico pensando que a cena deles vendo Jesus andando sobre as águas. Imagina, Lu. E a gente estava conversando aqui hoje com a Lu, a pastora Lu, e ela, eu tô na casa dela, tá, gente? Eu quero falar pra vocês que eu tô aqui hoje porque ela sonhou com meu marido, meu marido falando pra ela assim, cuida dela. E aí eu vim pra cá porque eu quero o colinho dela. Então daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho. E só por isso que ela ligou pra mim, né? Porque senão ela não teria ligado. Ai, que mentira. Mentira, mentira, mentira. Então, aí eles olhando, viram Jesus andando sobre as águas. E eu acho interessante, pastora Lu, que eles tinham passado o dia inteiro com Jesus. Tinha visto milagres maravilhosos que Jesus tinha feito. Tinha visto a multiplicação. Tinha visto Jesus curando cego. E na hora que eles veem Jesus vindo de encontro com deles no barco, no mar, se assustaram. Às vezes também nós agimos assim. Nós pedimos o socorro, entendemos que Jesus está no controle, e a hora que vem a situação que é para você ver o mover de Deus, porque nós só vemos o Senhor enxugando a lágrima quando a gente chora. A gente só sabe a dor quando a gente perde. E aí você vê Jesus vindo e eles ficaram assustados. Como assim? Quer dizer, não aprenderam nada, não entenderam que o Senhor age no sobrenatural? E Pedro, ousado, né? Porque de repente, hoje a maioria fala que Pedro era um homem de pouca fé, mas na verdade Pedro foi ousado. De todos eles, o que teve mais ousadia foi Pedro, que falou, Jesus, se é o Senhor, faz eu ir ter com você. Ele teve a coragem de sair do barco. Nós só vamos saber se vamos conseguir andar sobre as águas se tivermos a ousadia de sair da nossa zona de conforto. Se sair do nosso barco, falar, até aqui eu sei controlar, eu sei conduzir, mas se eu sair daqui, se eu ficar na dependência total do Senhor, será que eu vou conseguir andar? Foi isso que Pedro fez. Pedro falou, Senhor, se é o Senhor, então me faz eu ir ter com você, me faz ir até você. Ele teve ousadia e ele estava indo, ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para a situação, olhar para o lado, olhar para o escuro, para o barulho das ondas, o mar revolto, ele se apavorou. E é isso que o Senhor está nos falando nessa tarde. A tempestade vem, as adversidades vêm, os levantes têm, porque Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. Queridos, eu tenho falado ultimamente que as aflições que acho que a Bíblia sempre cita, são essas aflições que nós estamos vendo hoje. É uma aflição se você não sabe se você vai ter mais tempo de ver aquela pessoa. Você saiu de casa, foi no mercado, foi no banco, você não sabe se você voltou contaminada. É uma aflição horrorosa, né, pastora Lu? Que a gente não tem mais controle sobre isso. E Pedro aqui nos ensina que enquanto ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar. Tudo estava acontecendo do mesmo jeito. O mar estava violento, as ondas estavam altas, a tempestade estava do mesmo jeito, mas ele estava olhando para Jesus e ele conseguiu andar sobre toda essa situação. Ele conseguiu porque ele estava olhando para Jesus. Só que quando ele começou a olhar para a situação, ele começou a ficar com medo e ele começou a afundar. E o que o Senhor está nos falando nessa tarde, queridos, é que a tempestade vem, as situações vêm, mas nós temos que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho falado isso de mim mesma, porque eu até estava falando com a minha mãe, eu deixei ela até meio preocupada esses dias, eu falei, mãe, a parte mais triste do meu dia é a hora que amanhece. Olha que horror, olha como que eu estava. Porque amanhecia, ao invés de eu dar glória a Deus, obrigado Senhor pelo milagre da vida, não, eu estava olhando para aquele dia como se fosse pior, assim, mais um dia que eu tenho que viver, mais um dia que eu tenho que acordar e não estou com meu marido, mas, sabe,
Aí eu fui vendo que eu fui me entregando aquilo, eu falei, opa, sai daqui, Satanás. Sai daqui, na minha mente não. Comecei a orar, e eu até ministrei esses dias que eu fiz uma cerimônia casando com Jesus. Te contei, Lu? Não. Casei com Jesus, né? Eu tava assim no meu quarto, falei, Senhor, o Senhor fala que o Senhor cuida das viúvas, então eu tô aqui, tô tentando sair dessa situação, mas não tô conseguindo, então eu vou casar com o Senhor. Agora, meu marido agora é o Senhor, você vai cuidar de mim. E fiz uma cerimônia lá no quarto. A Bíblia diz isso, né? Nossa, mas eu fiz, coloquei a mão na minha cabeça, coloquei minha mão assim, casando com o Senhor, e eu recebi o renovo do Senhor. Aleluia. E aí o que eu fiz? Eu fiz igual Pedro aqui, gente, nessa hora, Pedro decidiu, vou ficar aqui no barco esperando virar, ou eu vou em busca do socorro? Ou eu vou ao encontro de Jesus? E foi isso que eu tirei para minha vida. Eu vou ficar aqui me entregando nas minhas lágrimas, que é o que eu falei, todo mundo ia entender. Aí a pastora tá deprimida, tá triste, lógico, é natural. Ela enterrou seu marido. Então, é natural, mas não é natural, que nem o pastor Valdemar sempre falava, que a gente não pode impedir um passarinho pousar na nossa cabeça. Ele pode vir pousar rapidinho, mas eu posso impedir dele fazer ninho. Não vou deixar o passarinho fazer ninho na minha cabeça. Assim são os nossos pensamentos, as nossas angústias, o nosso sofrimento, sabe? Pode até vir, porque vem, tem dia que bate mais forte a saudade, bate mais forte a solidão, mas eu não posso alimentar isso. Eu não posso, porque a palavra do Senhor diz que o melhor de Deus está por vir, e eu tenho que estar preparada para viver o que Deus tem para minha vida. Sabe, quando eu olho para a minha situação do projeto que Deus tinha, do propósito, eu imaginava que era para a gente ficar velhinho, morrer junto, mas não era isso que Deus tinha. Então, queridos, eu estou passando pelo luto, mas eu estou vivendo o cuidado de Deus. Aleluia. E quando eu falo assim, o que pode me separar do amor de Deus? O que seria? O que poderia me separar? Porque aí eu estou culpando Deus pelo meu sofrimento. E a Bíblia não fala que nós vamos ter uma vida imortal. Fala, Lu? Não. Fala que a gente vai ter uma vida eterna. E eu tenho que passar por isso para alcançar a minha eternidade. Eu falo para meu marido que ele já foi primeiro que eu, mas o meu encontro está marcado lá. Não quero ser tão rápido, não. Ele pode esperar lá um pouquinho, né? Eu sei que ele está lá e eu vou chegar até lá. Então, o que eu tenho aprendido nesses dias? Que quando eu tenho olhado para o Senhor, quando eu tenho buscado força no Senhor, eu consigo olhar de manhã, amanhecer, eu falo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo milagre da vida. Porque uma hora dessa tem pessoas nos hospitais clamando pelo fôlego de vida. E de repente você e eu tá aqui reclamando porque a gente não tá muito bem, não tá muito alegre. Então, em nome de Jesus, se conforme, não com as coisas do mundo não, porque a Bíblia diz que não vos conformeis com essas coisas, mas nós não podemos entrar nessa neura de achar que é normal, de entrar nessa neura de achar que é só mais um, tá repreendido em nome de Jesus. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O choro vem, mas o consolo do Senhor também vem. Vem o conforto do Senhor. E eu tenho falado, a luta que não tá me matando, tá me fortalecendo, porque eu tô falando de coisas de experiência própria. Sabe igual Jó fala quando ele enterra seus filhos, ele todo dia, toda hora recebendo notícias, morreram todos, pegou fogo em tudo. Ele teve um encontro real com Deus, que ele fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Olha que coisa forte. Ele tinha ali ele tinha aquele compromisso, sabe? De fazer voto com o Senhor, de entregar propósitos para Deus cuidar dos filhos dele. Era uma coisa meio que religiosa. Ele tinha tanto medo dos filhos dele pecarem, que ele mesmo já fazia um altar de sacrifício e fazia sacrifício a Deus pelos filhos. E olha que coisa interessante, não sei nem porque eu estou lembrando de Jó, acho que eu vou pregar sobre ele esses dias. No capítulo 1 fala que Jó era um homem íntegro, sincero, temente a Deus. Quando eu olho para esse versículo e falo, meu Deus, se Jó, que era tudo isso, segundo a análise de Deus, era o próprio Deus falando de Jó, um homem íntegro, sincero, de coração puro, temente a Deus, passou por tudo isso, quem sou eu na fila do pão? Se Jó, que era tudo isso, Deus permitiu, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas aí, Jó, depois lá na frente, ele fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar,
Mas agora eu te conheço de contigo andar. Agora eu te conheço porque eu tive experiência com o Senhor. Agora eu te conheço porque veio a dor, veio o luto, porque um dia Jó era um homem conhecido, era um homem próspero, era uma família perfeita. No outro dia era um homem falido, com a família toda morta, e ele leproso. E a mulher que era para estar do lado dele falava: querido, vamos continuar firme, vamos continuar a caminhada. Não, ela falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quantos, queridos, que estão do nosso lado, que a gente está pensando que vai nos dar o suporte, que vai nos dar um auxílio, que vai te dar uma palavra, Lidiane vai fala para você: que isso, pastora? O pastor era tão bom, era tão legal, e você ainda vai continuar falando desse amor de Jesus? Eu vou, sabe por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está contra mim. Então tem muitos, queridos, que na hora da sua luta age igual a mulher de Jó também. Fala assim: você não é crente? Você não é pastora? Você não serve a Deus? Como é que está passando por tudo isso? Vai procurar outra coisa. Amaldiçoa e vai fazer. Está amarrado em nome de Jesus. Fecha os teus ouvidos para os recados de Satanás e tenha ouvidos atentos para a voz do Senhor, para entender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Se eu for me entregar para minha tristeza, para o meu choro, eu vou ter problema, vou ter motivos de sobra para estar prostrado numa cama. Mas eu tenho que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé, e declarar que agindo Deus, ninguém vai impedir. Se Deus está agindo na sua vida, pode vir a tempestade, como veio aqui para os discípulos, mas vem também o socorro. Vem Jesus. A Bíblia tem as pessoas hoje em dia, por conta da pandemia, por conta da situação que o mundo está passando, fala assim: ai, estamos todos no mesmo barco. Não, estamos todos na mesma tempestade, mas em barquinhos diferentes. Tem barquinhos que está completo, o meu barquinho já não está mais completo. Meu barquinho está faltando meu marido. Começamos essa tempestade, tudo bem. Então não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Só que você e eu vai decidir como vai passar por essa tempestade. Vai passar reclamando, chorando, murmurando? Ou vai passar: Senhor, obrigado porque eu sobrevivi e eu vou buscar do Senhor força, sabedoria, consolo, conforto e conserto para continuar. Porque, como eu falei, queridos, a tempestade, a adversidade, a luta não anula a bondade de Deus. Aleluia. Não anula o poder de Deus. E o poder de Deus é maior. A Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não ouviu e nem chegou ao entendimento do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, que o temem. Então, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Passamos por um momento difícil, sim, mas passamos. Eu costumo dizer que o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, né? A gente fala assim: ai, Senhor, me dá a paciência de Jó. Para ter a paciência de Jó, você tem que ter as lutas de Jó também. Tá disposto? Nós queremos passar chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, mas não estamos sempre dispostos a passar pelo processo, não. E o processo nem é tão fácil assim, não. Sabe por quê? Porque Deus, a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus amou você, Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu o que ele tinha de mais precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, perecer é você se entregar para o problema, se entregar para uma cama de depressão, se entregar para a falência. Mas aí você tem que lembrar que Deus te amou de tal maneira, sabe? Desde o ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que o Senhor, nós não estamos aqui porque nós escolhemos, foi Ele que nos escolheu e nós temos que olhar para isso como um privilégio. Amém. Do Senhor, né? Saber que, meu Deus, que tudo que eu faço coopera para o meu bem, quando eu sei que no meu barco, como eu falei, a gente está na mesma tempestade, mas em barquinhos diferentes, mas o meu barquinho, o meu comandante é Jesus. E eu sei que vai balançar, vai dar uns perrengues, porque ele fala que no mundo eu vou ter aflições. Então, mas é para eu ter bom ânimo. Tem a receita disso, gente? Como é que você tem bom ânimo na hora da aflição? É só olhando para o Senhor. Aleluia. É só buscando no Senhor e lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, todo o medo, toda a tristeza, porque é Ele que tem cuidado de nós. Lançai sobre Ele.
Sabe, não se entregue para esse problema, não. Escolha. As pessoas falam, pastora, como é que você consegue ainda arrumar o cabelo, fazer a unha, né? Eu fui no banco lá, o gerente falou, olha, a unha sempre arrumadinha. Eu falei, eu brinco e falo, gente, já tô na luta, já tô no choro, já tô no negativo, ainda vou ficar feia, ninguém merece, né? Então, eu escolhi passar pela luta com o cabelo assim. Hoje nem deu pra arrumar, Lu, mas tá arrepiadinho. Eu prefiro passar assim, porque assim essa é a minha identidade diante do Senhor. Então, queridos, nessa tarde eu quero falar para você que o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é maior do que essa luta que você está passando. Está passando. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele vai fazer. Acorde de manhã e não faça igual eu estava fazendo esses dias atrás, não, reclamando porque tinha amanhecido. Senhor, eu acordei. O que o Senhor está me esperando? O que o Senhor está esperando de mim hoje? Aonde o Senhor quer que eu vá e faça a diferença? Porque quando a Bíblia fala que aí verão as diferenças dos que servem e os que não servem, é que os que servem a Deus estão passando por essa tempestade, crendo que haverá bom futuro. Está passando por essa pandemia, está até enterrando os seus, porque muitos, né? A gente está vendo todo dia, abre Facebook, Instagram, é tudo preto, né? Só tem luto, mas mesmo assim, estamos vendo, estamos tendo o cuidado do Senhor. Eu só sei que Deus vai enxugar minha lágrima se eu chorar para Ele. Eu só sei que Deus vai cuidar de mim se eu entregar minha situação para Ele. Então entrega essa luta. O Senhor fala, essa peleja não tereis que pelejar. É meu, somente meu trabalho. E o seu trabalho é descansar no Senhor. É saber que essa situação que você está passando é mais uma oportunidade de você ver o milagre de Deus. É mais uma oportunidade de você ter a marca de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, se prepare para viver os milagres do Senhor. Se prepare, já olhe como Pedro olhou. Olhe e enxergue Jesus. Olhe e fale, Senhor, é o Senhor, então faz eu ir até você, faz eu ir até o Senhor. Senhor, o Senhor está comigo nessa situação? Dá um sinal do teu favor. Mostra, Senhor, mostra, meu Deus, que comigo o Senhor está. Queridos, às vezes nós passamos muito mais tempo dando desculpa do que entendendo o propósito de Deus. E a Bíblia fala que é boa, é perfeita e é agradável. Meu Deus, como é que a gente entende isso em meio a tantas lutas, em tantos problemas? É entendendo que o poder de Deus não é anulado com a sua luta. Não é. É mais uma oportunidade que nós temos de viver o milagre do Senhor. Então, em nome de Jesus, essa tempestade vai passar. O que não passa é a misericórdia do Senhor. O que não acaba é a bondade do Senhor. O que não acaba é o cuidado do Senhor. Então, em nome de Jesus, como Pedro teve a ousadia, né, de sair daquele barco, pôr o pé na água, olhando para Jesus. Aleluia. Que você também tenha essa ousadia de dar o primeiro passo, de não aceitar essa situação como derrota, como fim. As pessoas podem estar até olhando para você e falando, olha, igual falaram para Jó, né? E aí, cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus nessa situação, pastora? Aonde está o teu Deus nesse choro? Sabe o que eu falo? No mesmo lugar, ou seja, no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida e eu tenho vivido o cuidado de Deus. E é isso que eu quero declarar para você nessa tarde. Como Jesus sabia que os discípulos iam passar por aquela situação, ele sabia, mas ele falou, vão indo na frente. Parece que está ali provando a fé, né? Minha mãe sempre fala assim, Deus não dá o frio maior do que o cobertor. E é verdade, às vezes o cobertor está meio curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, mas o pé está gelado, você esquenta de novo, mas tem cuidado de Deus. E Jesus falou, pode ir, eu vou ficar aqui ainda despedindo do povo. Como assim, Jesus? E eles foram, achando que estava tudo bem, né? Porque o céu não estava nem escurecendo, não tinha nem sinal de que ia ter tempestade. E assim também, às vezes, na nossa vida, a gente vai indo, como está tudo muito bem, de repente vem uma situação que fala, meu Deus, mudou tudo. Mudou tudo. O que não muda é o amor de Deus sobre a minha vida.
O que não muda é o amor de Deus sobre a sua vida. Então eu quero te falar nessa tarde que mesmo nessa situação que você está passando, que eu não sei qual é, você sabe, de repente você está falando assim, pastora, você está falando isso que não sabe qual que é a minha luta. Eu quero até te propor uma coisa aqui, se você quiser a gente troca de luta. Eu dou a minha e eu pego a sua. Eu também tenho, todo mundo tem. Mas o que o Senhor me fala é que Ele está no controle de tudo. Que Ele me garante que é leve e momentânea a tribulação. Meu Deus, como assim? A Bíblia fala que é leve e momentânea a tribulação produz um peso de glória. Sabe por quê? Porque a luta está grande, a tribulação está grande, a tempestade está enorme. Mas eu tenho que entender que lá na frente vai haver recompensa. É leve, momentânea, por quê? Porque na hora que a gente alcança o milagre, na hora que alcança o propósito, você vai ver que aquele processo que passou era leve, momentâneo, sim, diante daquilo que Deus tem preparado para você. A sua casa, a sua família vai ser conhecido como casa de oração. Aleluia. Você não vai mais ser aquela família que é, aquela mulher daquele bebum, a mãe daquele drogado, está repreendido em nome de Jesus. São ciladas que o inimigo tem colocado para nos desanimar, para nos paralisar. E nessa hora que nós temos que decidir. E aí, vai ficar dentro desse barco balançando, esperando cair? Ou vai ter um passo de ousadia e vai até o Senhor buscar o socorro? Que é o nosso socorro bem presente. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, não é, pastora? Verdade. Então, eu tenho que escolher, sabe? Tá, eu tô aqui, mas o Senhor tá comigo. Amém. Glória. Ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nesse dia que você está olhando e está achando que Deus não está te vendo, que Deus não está, que perdeu o controle da situação, é nessa hora que Ele fala assim, eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas, não temas, tem de bom ânimo, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, Deus, que Ele tem cuidado de vós. Está acabando já? Quanto tempo eu tenho? Pode. Hã? Então, queridos, o que o Senhor fala aqui, né? Que quando nós tomamos essa posição, porque eu acho interessante que Jesus, ele estava o tempo todo ali junto com os discípulos, né? E eu falo, meu Deus, eles andaram, eles viram os peixinhos sendo multiplicados, os pãezinhos sendo multiplicados, o mar se acalmando. E depois a gente vê a situação deles, quando no dia da morte de Jesus, o desespero deles. Quer dizer, tudo aquilo que eles aprenderam, que eles viram, não aprendeu nada. E assim, às vezes, o inimigo age na nossa vida também, na nossa mente. Quando nós olhamos para o que nós estamos passando, esquecemos de tudo que Deus já fez. Dos livramentos que Ele deu, do cuidado que Ele teve. E aí nós mesmos declaramos, não, mas essa luta vai me acabar. Essa veio para me destruir. Nós medimos o poder de Deus de acordo com aquilo que a gente está passando. Dá a impressão que essa luta fugiu do controle de Deus. E não, gente, não é verdade isso. Isso é uma mentira de Satanás para nos colocar dúvida. Aonde há dúvida, está faltando fé. Então, é um momento de nós escolhermos. Pedro aqui escolheu sair do barco. Escolheu dar o primeiro passo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar. Ele conseguiu andar sobre os problemas dele. Ele conseguiu andar sobre os medos dele. Ele conseguiu andar sobre as limitações dele. Enquanto ele estava olhando para Jesus. O cenário era o mesmo. O cenário era o mesmo. A tempestade era a mesma. O barulho era o mesmo. A escuridão era a mesma. Mas o que tinha mudado era a atitude de Pedro diante daquela situação. Então é a sua atitude, é a minha atitude que tem que mudar nessa situação. Sabe, quando a Bíblia fala que aí verão as diferenças dos que servem e os que não servem, sabe como? Nós, nessa pandemia, nesses dias de choro, que as nossas casas estão com cheiro de morte, nós mostrarmos que somos do Senhor, aleluia, não entrar na mesma neura da reclamação. Eu estava até falando esses dias, né, que a gente vê todos os dias o balanço, né, de pessoas, de quantos morreram, de quantos foram internados, sabe? Tem pessoas que vivem se alimentando disso. Ai, ó, hoje morreu mais gente do que ontem. Parece até, é uma coisa horrorosa que eu vou falar, que a gente meio que se conforma. É verdade. Sabe? Olha, aconteceu na minha casa, mas aconteceu na casa de mais 1.000 e não sei quantas pessoas. Não, quando a Bíblia fala que aí verão as diferenças dos que servem e os que não servem, é que mesmo olhando para isso, eu tenho que entender
que a vontade de Deus ainda prevalece sobre as nossas vidas, que Deus ainda está no controle. Eu tenho que entender que eu não posso ficar esperando acontecer e depois eu só me lamentar, não. Quando fala que aí verão as diferenças dos que servem, é como que nós vamos agir nessa tempestade. Eu vou ficar dentro do meu barco escondidinho, esperando virar de vez e declarar o fim, que é o fim, ou eu vou fazer como Pedro, né? Andar sobre as águas, andar sobre os problemas, andar sobre a solidão, andar sobre o luto, andar sobre o abandono, andar sobre a enfermidade e sabendo que do outro lado eu vou chegar e vou cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque eu entendo que o Senhor, que é o autor e consumador da minha vida, da minha fé, está me sustentando. É Ele, é só dele. Que nem tem um louvor que a gente canta, né, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não estamos aqui para questionar, sabe? Tem que falar, Senhor, já que tá assim, então me ajuda a passar por isso. Senhor, então tá, se não abrir o mar, me dá condições de passar sobre as águas, mas não é para você ficar nesse lugar parado. Não é para você ficar nesse lugar de depressão, nessa cama de desânimo, achando que tá tudo, não vou nem esperar porque vai piorar mesmo, dias piores virão. Tá amarrado em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que vem virá e não tardará. A Bíblia diz lá em Isaías 40 que a águia, quando ela está trocando as suas penas, quando ela está passando pelo processo de renovação, né, ela vai para o lugar mais alto para trocar as vestes dela. Ou seja, ninguém vê a águia naquele momento de transição, né, de mudança. E às vezes você e eu achamos que nos colocando no papel de vítima, de coitadinha, de a viúva abandonada, vai chamar a atenção. Não, a Bíblia não nos garante isso. Como a Bíblia fala que como a águia foi lá para o alto, ela ultrapassa a altura do problema para se revestir, para se renovar e para descer com toda a força. É isso que o Senhor está nos falando nessa tarde, queridos. Vamos buscar no Senhor, no mais alto que nós pudermos alcançar. Sabe como? De joelho no chão, declarando a nossa total dependência do Senhor, falando, Senhor, hoje tá difícil, mas vem aqui, vem renovar as minhas forças. Aleluia. Vem renovar aqui, tá aqui no versículo, deixa eu ler rapidinho, Lu. Até marquei aqui, 40. Isaías. Glória a Deus. Ai, a palavra do Senhor é maravilhosa, sabe? Não vamos nos alimentar de notícias ruins, não. Não fica se alimentando de estatística, de números de pandemia, não. Se alimenta a palavra do Senhor, aleluia, que vai contra tudo aquilo. E aqui no versículo 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Caminham e estão renovando, vão caminhando e vão buscando. Como que eu vou? Eu preguei esses dias lá do Salmo que fala assim: aquele que vai no seu caminho chorando, gemendo, orando, vai voltar com seus feixes do milagre. Então não interessa o caminho que você está passando. Esses dias eu até falei com uma amiga minha, ela falou, Miriam, como é que está o seu novo caminho? Eu falei, eu não estou no meu novo caminho, eu estou no mesmo caminho, de um novo jeito. O caminho é o mesmo, amém. O meu alvo é o céu, sabe? O meu alvo é céu, é eternidade. Então o caminho é o mesmo, é um novo jeito que Deus está me dando cada dia, aleluia, a estratégia. Então os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. A luta vem, a doença vem, o choro vem, mas também vem o consolo, também vem o cuidado, também vem o Senhor com toda a sua graça, soberania e nos acolhe nesse momento. Então, em nome de Jesus, renova suas forças, se prepare para o novo pouso. O que não mata te fortalece. E essa luta não é para te matar, essa luta é para te mostrar mais uma vez a oportunidade que você e eu estamos tendo de ver a manifestação, aleluia, da glória e do poder de Deus, amém? Aleluia. O poder de Deus não é anulado com a nossa luta, não. Aonde está o teu Deus? Responda cheia de orgulho, no mesmo lugar, no controle de tudo, aleluia, no controle da minha vida. A tempestade está grande, mas o meu barco está sendo conduzido por Jesus. Então aceita esse cuidado do Senhor.
Sabe, às vezes nos acomodamos e falamos assim, o Senhor sabe. Mas o que a Bíblia me fala? Que a minha fé, a tua fé, move o coração de Deus. Não se acomode. Não se acomode. Não ache que tem para me conformar, na casa do outro tá pior. Não. Haverá bom futuro. Aquele que vem virá e não tardará. Essa luta é para a manifestação da glória do poder de Deus na sua vida. Você já começa a marcar, escrever um memorial dos milagres. Sabe, por que a nossa tendência é só ficar ligado no que está acontecendo de ruim? Sabe, o que é de pior é aquilo que me alimenta. Se encha da graça de Deus. A palavra do Senhor diz que a graça do Senhor nos basta. Sabe por quê? Porque com a graça vem o consolo, com a graça vem o cuidado, com a graça vem a provisão de Deus. Então declare a sua total dependência do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, como ele chegou para Josué e falou, Josué, Moisés morreu, você tem que continuar. Levanta. Se ele chegou para Josué e pediu para Josué levantar, é porque Josué estava prostrado. Josué estava prostrado, de repente morrendo de medo. Como que eu vou fazer com esse povo? E agora meu líder morreu e parou tudo. Não, e próprio Deus fala com ele, filho, levanta, vamos, engola o choro. Esforça-te e tem de bom ânimo. Tá aí. Então tá, começa a dar glória a Deus pela luta, porque é nessa luta que o Senhor vai mostrar o poder dele. Aleluia. É nessa luta que ele vai se revelar a você, como se revelou para Pedro, no meio da tempestade. E a Bíblia diz que os dois voltaram para o barco e o mar já tinha se acalmado. Aonde o Senhor chega a calma. Aonde o Senhor chega o socorro. Aonde o Senhor chega o consolo. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida a paz do Senhor. A paz do Senhor, o cuidado do Senhor. Quando Pedro olhou para Jesus, o cenário estava o mesmo, mas ele estava olhando para o Senhor. Ele estava olhando para o Senhor. Então, em nome de Jesus, que nessa tarde você venha olhar para o Senhor. Você tem os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus e para ver o comando que Ele vai estar trazendo para sua casa, para sua vida, para sua família. Assim como chegou naquela tempestade e o mar se acalmou, que o Senhor chegue na tua casa nessa tarde. E essa tempestade que as pessoas estão olhando e falando, vai acabar com ela, vai destruir o ministério. Agora é para envergonhar mesmo. O Senhor está chegando e falando, acabou. Aonde eu chego o socorro. Aonde eu chego o consolo, chega a paz, chega a calmaria. Amém. Sabe, até aquilo que era para te destruir, fica marcado no seu memorial como mais uma situação que Deus manifestou a glória dele. Então, em nome de Jesus, queridos, eu estou falando isso, nem falei nada que eu tinha marcado aqui, porque Deus, Ele conduz do jeito que Ele quiser. E eu estou falando isso porque o meu coração está vivendo isso. Estou vivendo o cuidado do Senhor. Estou vivendo um dia de cada vez, buscando força no Senhor, né? Igual a águia, estou indo lá no alto, me renovando e voltando. Então, estou aqui de novo. Esses dias uma pastora até falou assim, Meire, eu tenho orado por você, porque tem muitas pessoas que estão olhando assistindo suas lives só para ver como é que você está. Como é que você está se suportando. Ah, meu Deus do céu. De mim, eu não estava abrindo nem minha boca. Não estava saindo nem de casa. Mas quando eu olho para o Senhor e eu lembro de tudo que Ele fez, e que eu acho mais lindo, rapidinho aqui, eu estava meio triste, né, nos dias que meu esposo morreu. Aí um pastor amigo meu falou, Meire, você tem noção de que esse homem hoje está no céu por causa da sua pregação na vida dele? Porque meu marido era um dançarino de escola de samba, né? E morreu salvo. Aleluia. Então essa pedrinha eu botei na minha coroa, né? E aí, mas só que ele foi primeiro que eu. Então a gente tem que entender. Aí eu fico lembrando do que eu já passei, das lutas que eu teve, das noites de choro, de angústia, de quando, né, no começo do nosso casamento. E depois eu vi o cuidado de Deus. Então, Senhor, obrigado por esses 30 anos que eu passei com Ele. Que eu pude crescer, eu pude aprender e ganhar Ele pro Senhor. Então o seu ministério começa na sua casa. Aleluia. Em nome de Jesus, receba do Senhor essa palavra, que você seja marcada pelos milagres do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada, que palavra
Só quem está vivendo mesmo pode, né? Eu vi vários comentários aí falando, né? Que palavra poderosa, né? Deus, quando a palavra do Senhor diz assim, que Deus, Ele não dá, né, provações maiores que nós não podemos suportar. Deus não vai dar provação maior que, né, não vai dar. Deus dá o tamanho certo, o momento certo. A tempestade vem, mas vem para nos ensinar. E olha assim para Jesus e vê que o Senhor está conosco, né? Como a Mary falou, né? A pastora Mary falou, estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco, né? Não no mesmo barco. Tem gente que fala assim, tá todos no mesmo barco. Não, estamos na mesma tempestade, passando pelos mesmos problemas. Eu falo agora em questão da pandemia, disso tudo que está acontecendo, mas em que barco você está? Você está num barco que Jesus está no controle ou você está num barco que você está no controle? Se é o que Jesus está no controle, vai acalmar. Vai passar e Deus vai agir na sua vida. Amém? Até mais. Beijos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo.